Artigo 229. Ok? Os litisconsortes que tiverem procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Perceba que o artigo 229 está trazendo com modificações aquilo que o velho artigo 191 apresentava para a gente. O artigo 191 falava que quando os litisconsortes tiverem procuradores diferentes, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos. Só que agora o artigo 229 não fala só em procuradores diferentes, exige que sejam de escritórios de advocacia distintos, porque era foda, brother. Por quê? Você tinha ali dois réus, beleza? Advogado A do réu número 1, advogado B do réu número 2, aonde eles trabalhavam? Mesas ao lado. Porra, sacanagem. Eles estavam utilizando ali, na verdade, de um expediente legal, cara, e o interessante era uma, digamos assim, entre aspas, por gentileza, me entendam, frouxidão do judiciário com uma situação dessa. Eu estava utilizando de um expediente enquanto advogado, porque os dois, réu 1 e réu 2, estão sendo patrocinados pelo mesmo escritório, gente. Mas eu colocava advogado de um lado, advogado do outro diferente, para ter prazo em dobro, para pessoas que são patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia. Senhores, por gentileza, isso sempre foi um fator utilizado indevidamente por alguns advogados para tentar ganhar tempo indevido dentro de uma situação processual previamente estabelecida. Então, tecnicamente, agora a gente põe fim a isso. Voltou, vamos lá, artigo 229, por gentileza. Ele, artigo 229, repito, fala que não basta que sejam procuradores distintos, tem que ser de escritórios de advocacia distintos. Parágrafo 1º. Cessa a contagem do prazo em dobro, se havendo apenas dois réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. Senhores, a lei processual, e isso sempre foi um objeto de discussão, claro que a jurisprudência resolvia isso, me dava a seguinte configuração. Imaginemos que a gente tenha autor, réu número 1, réu número 2, ok? Citados foram. E eu sou contratado como advogado do réu número 1. Não sei quem é o réu número 2, não tenho menor interesse em saber, ok? Então eu sou advogado constituído, advogado X, para o réu número 1. Fluência do prazo de contestação, regra antiga, também nova, para situações onde a gente não teria essa audiência designada, processo antigo. Nós esperaríamos justamente o que, senhores? A citação de todos. Citou o réu número 2 também. Prazo comum está correndo. Eu não tenho nenhum contato com o réu número 2. Não sei, consequentemente, se ele constituirá um advogado. Como eu não sei se ele constituirá um advogado, eu tenho para essa minha primeira manifestação, contestação, contagem de prazo em dobro, normalmente. Mas a partir do momento em que eu apresento essa contestação, usando justamente do prazo em dobro, porque eu não tenho nenhuma ideia se esse réu número 2 virá ou não, seria uma grande sacanagem. Ele ficando revel e por isso não tendo advogado constituído, e meu prazo não ser em dobro. Não deu outro. Ele ficou réu revel. Não é isso? Daqui para frente, senhores, eu não terei mais prazo contado em dobro. Daqui para frente, o meu prazo será prazo simples, porque o outro é justamente réu revel.
salvo, não é isso? Se eventualmente ele venha constituir um novo advogado. Mas isso não está tão explícito assim na lei. Joga para mim de novo, olha o parágrafo 1º. Cessa a contagem do prazo em dobro se havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. Pronto, acabou a contagem. Não oferecer a defesa, posso dizer réu, revel. Agora então os prazos serão para mim prazos simples. Pegaram essa ideia, senhores? Claro que a lei não está regulando tudo, porque imaginemos, pode ser que apesar de ser réu, revel, em determinado momento ele se faça representar por advogado Y. Para mim agora, nesse caso, senhores, os prazos voltam consequentemente a ser contados em dobro, perfeito? Porque agora ele tem, apesar de revel, patrono devidamente constituído nos autos e todas as garantias, nesse caso, do processo, devem ser dadas às partes. Sistematizamos, parágrafo 2º de novo, perdão, parágrafo 1º de novo. Cessa a contagem do prazo em dobro, se havendo apenas 2 réus, é oferecida defesa por apenas um deles, não se aplicando o disposto no caput de prazo em dobro aos processos em autos eletrônicos. A figura do prazo em dobro, e por isso que aqui, como houve advogado constituído por esse novo réu, que agora era revel, voltei a contar em dobro, só para autos ditos físicos. Porque quando o prazo é comum para os réus, como eles têm advogados diferentes, não pode os autos sair de secretaria. E como os autos não poderão sair de secretaria, aí que houve a ideia antiga do artigo 191, em dar, consequentemente, prazo em dobro. Só que, senhores, quando os autos são eletrônicos, eu tenho ali 24 horas de minha disposição, tudo aquilo que a gente encontra, tudo aquilo que está, consequentemente, lançado no processo. Pegamos, portanto, senhores, parágrafo 2º, eu só tenho figura de prazo em dobro, em autos físicos, não se aplicando o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Me permitam aqui referência jurisprudencial, por favor. A orientação firmada pelo tribunal, perceba que a gente tem aqui, 2009, acórdão, a orientação firmada pelo tribunal é de que, tendo os litisconsortes procuradores distintos, aplica-se de forma objetiva e irrestrita a regra benévola do artigo 191 do Código de Processo Civil, de modo que também incidem no caso de os advogados serem do mesmo escritório, de as partes serem casadas e de o imóvel em litígio servir de residência. Cara, não tem mais ligação próxima do que isso. São casados, moram no mesmo imóvel, esse imóvel está sendo questionado por um autor, homem e mulher são réus no processo, há advogados distintos, mas do mesmo escritório, a aplicação do 191. Esse sempre foi o retorno, percebam que o STJ estava dando para a gente. Foi necessário que a lei viesse agora e falasse, porra, tem que ser de escritórios distintos, senão não dá para aplicar a contagem de prazo em dobro, não é isso? De novo, julgou para mim referência jurisprudencial. A orientação firmada por esse tribunal, só para a gente confirmar, é de que, tendo os litisconsortes procuradores distintos, aplica-se de forma objetiva e irrestrita a regra do artigo 191, de modo que também incidem, no caso dos advogados serem do mesmo escritório, acórdão mais recente de 2013. Logo, essa orientação do STJ acabou de cair, senhores. Não dá para ser utilizada essa jurisprudência agora, nessa situação nova do dispositivo que fala, tem que ter procuradores diferentes de escritórios de advocacia distinto. Marcamos? Beleza.
230, vamos lá, vamos matar o artigo 230, por gentileza. O prazo para a parte, procurador, a advocacia pública e o Ministério Público serão contados da citação, da intimação ou da notificação. É a gente repetindo aqui o artigo 240 do velho Código de Processo Civil. Pegamos, senhores? Maravilha. Próximo bloco, nós enfrentamos o artigo 231. Valeu.